Então, velhos novatos, hoje é a nossa retomada. Graças a Deus, estamos vivos, estamos aqui. Nós somos sobreviventes dessa pandemia. Vamos dar o nosso grito e daqui a pouco o público chega. Vamos lá, gente. Lembrem-se, do centro para o universo. Velhos, novatos! O teatro representa na minha vida. Eu acho que, na verdade, o meu encontro com o teatro fez com que eu transformasse a minha vida, né? Totalmente importante e fundamental, não só na minha vida, acredito que para todas as pessoas do universo. Chegou para mim de uma maneira inesperada. É uma paixão mesmo, uma coisa que eu gosto de fazer. Daí eu queria fazer um trabalho que me tirasse um pouco da timidez. Porque a arte tem o seu poder e tem o seu valor. E eu acredito que todo cidadão do mundo tem esse poder de transformar com a sua própria arte. A gente que vem de uma periferia, de uma comunidade que na época não existia nem equipamentos culturais, a gente descobre o fazer teatral e ele vai nos transformando. O Velhos Novatos, como ele nasce? Quando ele nasce? Na verdade, no ano de 1992, fizemos inscrições para ingressar no Grupo Teatro da Cidade. E foi ali que nasceu, né, um grupo de jovens que estavam fazendo teatro. Só que teve um movimento muito recorde na cidade. Quase 400 pessoas se inscreveram, não só de São José, mas de várias regiões da cidade, do Vale do Paraíba. E a então nova diretora cultural, a Beth Bright, ela convidou o Ademar Guerra para entender aquele fenômeno, que estava sendo aquele número muito grande de inscrições, e o Sebastião Milaré, e eles pensaram, gestaram um projeto para a cidade, né, chamado Projeto Teatro na Comunidade. Foram criados 6 núcleos que resultou na sequência nesses 6 grupos em São José dos Campos. E desde então, Velhos Novatos está constituído enquanto grupo, né, desde aquele momento, né, março de 1993. E agora ela, a partir de 2010, ela abrangeu os seus trabalhos e começa a trabalhar agora também com, além de teatro, oficinas culturais, com carnaval. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso à cultura, né? Infelizmente, a periferia de São José ainda ela é muito carente com a questão de cultura. E o trabalho que a gente faz é isso, justamente isso, levar, né, um pouco da nossa cultura, um pouco do teatro, um pouco da arte, para essas pessoas sem acesso. Que a gente vai para projetos culturais, Fundação Abrinq pelos direitos das crianças, e aí a gente começou a ir desenvolvendo, aprofundar um pouco mais essa nossa relação com a comunidade. Mas o que eu mais gosto mesmo do Velhos é que tem uma linha de trabalho que eu já trabalhava, que é trabalhar com comunidade. Trabalhar para as comunidades mais carentes. Sabe, você é melhor quando você lê um livro hoje, amanhã você já está pensando em uma outra coisa. Quando você vê uma peça de teatro, isso te ajuda a raciocinar, a ver o seu meio, né? Posso dizer que o Velhos Novatos ele acaba tendo 3 fases distintas. A primeira fase, que foi essa, né, a partir do projeto, onde fizemos o espetáculo Bailei na Curva e na sequência Homens de Papel, e fomos muito provocados a pensar esse teatro social, né, que dialogasse com as periferias, com a comunidade, que pensasse o ser humano. Essa foi a nossa primeira fase. Daí a gente entra numa outra fase, com atuação em favelas, em assentamentos, e daí a gente entra numa outra fase, que é a terceira, que quando a gente se torna ponto de cultura, né, que a gente reforça esse lugar, né, eu também com minha formação, né, enquanto historiador e pesquisador na área da cultura popular brasileira, eu sempre, quando eu assumi, né, a direção dos espetáculos do Velhos, eu fui provocando os atores nesse sentido, de pesquisarmos o Vale do Paraíba e a cultura popular da nossa região. As histórias que a gente conta nas peças são sempre histórias baseadas em fatos reais das pessoas, né? Então, Velhos Causos, a gente conta de causos acontecidos, daqueles de roda, de conversas, de roça. O Memórias, nós pegamos pessoas, um dos primeiros sapateiro, uma das primeiras costureiras,
né? E fomos montando uma história através dessa vivência dessas pessoas, de todas as dificuldades que elas tiveram há anos atrás e o que elas levam até hoje. Então esse nosso trabalho de pesquisa, de regional. E ela começa a falar e quando fala de avô e tal, você sente alguém do público se manifestando em relação a isso. Olha, e dá pra ver aquele olhar que vai lá longe, resgatando. Inclusive é possível até ver o espectador saindo do espetáculo para ir para um espetáculo lá no passado, o espetáculo da própria vida dele. Eu faço um personagem chamado Adão. E esse personagem Adão, ele é meu tio-avô. Né? Ele é irmão da minha avó, que é um pescador, que pescava. Então, eu comecei a pegar muito da minha família também. As danças, né? Catira, Congada, né? Moçambique, né? Que aqui em São José ainda tem um pouco, né? Tem pessoas que ainda estão nesse trabalho, nesse resgate para dar continuidade e passando para os mais jovens, né? Por isso que eu acho importante esse trabalho intergeracional. Os mais velhos passando para os mais jovens, porque eles vão passando para as futuras gerações também, né? Aí não vai se perder, né? Essa cultura, essa memória não vai se perder. No sentido de valorizar mesmo, né? Porque os nossos mestres estão indo embora, né? A maioria deles já estão indo embora e essa cultura, se não mantida, pelo menos ela tem que ser preservada, a memória e a história dela. Eu acho que aí que é a importância desses meninos e meninas que chegam no grupo serem provocados no sentido de aprenderem a valorizar a nossa cultura popular para que ela continue eterna, né? Para que ela seja de fato preservada, se não na sua forma, né? Por conta da ressignificação, né? De todas as formas e a própria tecnologia, né? Que vem e vai empurrando, né? Vai escondendo o que temos de mais puro dentro desses universos. Então não temos mais a figura do Piraquara, né? Ali no Rio, mantendo sua família. Mas só que daí aí que é importante essa juventude perceber o valor disso, o valor desse patrimônio ambiental, né? E lutar, né? E serem de alguma forma a continuação do nosso pensamento e da nossa luta para preservar a cidade e a nossa própria vida, né? Nosso próprio habitat e a nossa própria existência. Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Só sei dizer, quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu.